1 Timóteo 5, vamos ler o 22 e o 23. Diz assim o 22, ó. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecado de outro, conserva-te mesmo puro. Aí ele diz no 23, não continues a beber somente água, mas use um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, tá? Então a gente já chegou à conclusão que a bebida alcoólica é todo tipo de bebida, não está falando só do vinho, toda bebida alcoólica ela é proibida, tá? Não devemos tomar, não devemos fazer uso, é o que nos ensina a palavra do Senhor, tá? Nesse caso aqui de 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, Paulo dá um conselho para Timóteo, dizendo: eu te aconselho que você tome água com vinho, não beba apenas água, beba agora vinho, tá? Que tipo de vinho será que ele está aconselhando a beber? O novo, que é sem fermentação, ou seja, seria o suco hoje, que não é o vinho alcoólico, ou o vinho alcoólico? Novo? Eu acho que é o velho. Todo mundo errou, é o velho. Mas o que está acontecendo, missionário? Você acabou de falar que não é para beber o velho, o vinho alcoólico ou qualquer tipo de bebida alcoólica. Por que é que Timóteo está sendo aconselhado pelo apóstolo Paulo a beber esse vinho? Simples, ele está dizendo aqui, por causa das suas enfermidades. E como que é isso? Eu vou te explicar. Naquela época, a água não era bem tratada como no dia de hoje. Então a água, ela levava consigo muitas enfermidades, né? Hoje a água, ela passa por vários processos aí de limpeza. Mesmo assim ainda não é totalmente, né? Não é 100%, sempre até chegar no nosso cano, na nossa casa, tem algum tipo de impureza, né? Mas não é tão ruim, tão maléfico como naquela época que não tinha nenhum tipo de tratamento à água. Então qual que é o conselho de Paulo a Timóteo? Ó, a água está trazendo uma onda de doenças, de enfermidade. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o vinho fermentado, um pouquinho, gotinha, e joga na água. Para quê? Purificar a água. É a mesma coisa que você pegar aí um galão daquele lá e colocar uma colher ou uns 50 gotinhas só para purificar, tá? Por que eu estou explicando isso? Porque às vezes algum engraçadinho que acha que entende Bíblia vai chegar e falar assim: o seu pastor, as pessoas lá da sua igreja ensinaram errado, porque Timóteo foi aconselhado por Paulo para beber vinho. E eu sei que esse vinho aqui não é o Gleucos, é o Oinos, porque eu tenho a Bíblia original, eu comprei. Então, para vocês entenderem, para não cair em ensinamentos errados, tá? Então, por que ele está aconselhando isso? Está dando muita enfermidade no estômago, porque a água não é purificada. Então, o que eu aconselho? Pega a gotinha do vinho fermentado, que é alcoólico, e coloca para purificar a água. Amém? Só isso, então só para vocês entenderem, para ninguém usar esse texto para tentar atacar o seu ensinamento, agora você já sabe, tá? Para purificar a água. Vamos lá. Gente, só para concluir esse assunto e a gente já continua, eu vou explicar para vocês. A Bíblia diz que na Santa Ceia, nosso Senhor Jesus, ele vai dar a ceia para os discípulos com vinho, esse aqui o suco de uva, tá? Sem fermento, e ele vai dar o pão, e o pão é sem fermento, tá? O vinho da Santa Ceia do Senhor não é alcoólico, tá? Não tem fermentação, e o pão não tem também fermento, tá? O pão lá era pão sem fermento, tá? Pessoal, tudo aquilo que eu estou passando para vocês, a maioria das coisas eu estou aprendendo junto com vocês, tá? Porque acha, nossa, o missionário sabe, não, eu estudo, faço a aula para vocês e muitas coisas eu aprendo ali na hora que eu estou montando a aula, coisa que eu nem sabia. Então a gente literalmente está aprendendo junto, tá? Achando que eu sou o sábio da lâmpada aí de Aladim, não. Tá? A gente está realmente crescendo junto, evoluindo junto. Muitas das coisas que eu vou passar para vocês eu estou aprendendo junto com vocês. Amém? Então, eu aprendi a partir desse estudo que eu montei para vocês que a Santa Ceia, o pão tem que ser sem fermento, tá? Jesus está dando o pão sem fermento e o vinho sem fermentação. Por quê? Porque o pão e o vinho, Jesus está dizendo: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Então,
O vinho e o pão estão simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. E quando o Senhor fala sobre fermento, Ele usa o fermento no sentido simbólico, tá? Não é para você chegar na sua casa e jogar o fermento fora lá, como pecado. Por isso, certa vez ele vai olhar para os discípulos, ele vai dizer: cuidado com o fermento dos fariseus. Ele não estava falando da massa podre que usava-se como fermento. Não, estava falando do pecado. Cuidado com o pecado, cuidado com os falsos ensinamentos, né? Cuidado com tudo aquilo que é contrário àquilo que eu estou vos ensinando. Então o Senhor usa o fermento como pecado. Então por isso que o pão não tinha fermento e o vinho não tinha mistura, tá? Não tinha também fermentação. Por quê? Porque o corpo de Cristo é santo. A Bíblia diz que Jesus, ele não tinha pecado, tá? Então é fácil. Se Jesus não tinha pecado, é por isso que o vinho era sem fermento, o pão sem fermento, simbolizando o corpo santo, purificado, sem corrupção de Cristo, tá? Aí alguém vai dizer, como eu vi lá no vídeo, um pastor com mais de 600 mil pessoas dizendo que pode beber vinho sim, que não tem problema nenhum e que não é pecado sim. Por quê? Nós agora somos o corpo de Cristo. O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue. Se o pão era sem fermento, sem mistura, simbolizando sem pecado, nós agora, a igreja, somos corpos de Cristo. Então jamais a gente pode se corromper o corpo de Cristo bebendo bebidas alcoólicas. Não estou falando só de vinho, todo tipo de bebida alcoólica, tá? Porque agora você é esse corpo, ou seja, você é esse pão, tá? Que não pode haver fermento, tá? Então se nós somos o corpo de Cristo, nós temos que permanecer puros, tá? Então quando alguém se levantar, não pode assim, falar, não pode, eu sou o corpo de Cristo. Cristo ainda é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. E se nós somos o corpo, simbolizamos que nós somos o pão. E o pão não tinha fermento, o vinho não tinha fermento. Então a gente tem que ser puro, tá? No sentido espiritual. Amém? Aí a gente encerra. Vamos lá para Atos agora. Atos 2. Atos 2. Lá nós paramos em Atos 2, a partir do versículo 38, é isso? Vamos lá. Todos acharam? Minto, nós paramos em 37, vamos ler o 37. Vamos lá. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Então lembra que Pedro se levantou para fazer o discurso, começou a pregar, as pessoas estavam rindo, lá estão cheios de moços, estão bêbados, né? Enquanto as pessoas estão caçoando, rindo, Pedro se levanta com autoridade para pregar, tá? E quando ele se levanta para pregar, as pessoas ouviram a pregação de Pedro, e Pedro começa a falar a respeito da promessa do Espírito Santo, e as pessoas ao ouvir, elas se entristeceram, tá? Elas se entristeceram, elas se arrependeram e perguntaram para Pedro: o que faremos? Agora versículo 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, veja só, Pedro não para tirar satisfação de quem está rindo, caçoando. Ele se levanta para pregar, para ensinar, tá? E quando ele começa a fazer isso, então as pessoas se arrependem, começam a perguntar: o que faremos? Olha o que ele diz: arrependei-vos. Então a primeira coisa é o arrependimento, tá? O arrependimento, ele tem que ser real na nossa vida. O que é arrependimento? Arrependimento no grego é essa palavra aqui, ó. Metanoia, tá? Essa palavra no grego significa o que, metanoia? Conversão. Arrependimento é conversão. Não teve conversão? Vou mostrar aqui para vocês entenderem. Conversão. Letra feia. Não teve conversão.
não é arrependimento, tá? Arrependimento só é arrependimento quando resulta em conversão. Não se converteu, mas diz que está arrependido, é o quê? Não é arrependimento, é remorso, tá? Simplesmente uma tristeza que bateu, ele está sendo, ele está perturbado com aquilo que ele fez, tá? Mas isso passa, depois ele volta a fazer de novo, tá? É uma pessoa que passa por um momento de tribulação, ela começa a ser atribulada por aquilo que ela fez, por aquilo que ela falou, por aquilo que ela causou em alguém. Então ela passa alguns meses ou dias ali pensando naquilo, não deveria ter feito, não, mas depois passa e ela volta a fazer. Mas a conversão não, a conversão fala de mudança. E o que é mudança? Mudança de direção, mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de mente. Isso é conversão, quando a pessoa muda. Esse sentido de conversão é você ir pro lado oposto. É você estar fazendo algo, você faz o oposto daquilo que você está fazendo. Ou se você está indo para uma direção, você começa a ir ao oposto daquela direção que você estava indo, tá? Por isso é conversão. Então alguém que estava pegando, ele vai para o outro lado. Opa, não vou pegar, eu vou fazer o contrário. Se eu estava roubando, eu vou restituir, né? Então isso é conversão, tá? Então Pedro fala assim, calma. Vocês querem saber o que tem que fazer? Primeiro, arrependimento. Ou seja, se convertam, se entregam a Jesus. Abandonem o que? O pecado. Todas as práticas que vocês estavam fazendo, praticando, você agora vai viver na contramão, vai fazer o contrário. Se você fazia o mal, você vai fazer o bem agora, tá? Então isso é conversão, arrependimento. Aí vamos lá, ele fala, o 38, arrependei-vos e sejam batizados. Então primeiro vem o arrependimento, depois vem o batismo, tá? Então vamos lá. Pessoal, para você chegar até Jesus, você pode vir de qualquer jeito. Você pode vir fumando, você pode vir no adultério, você pode vir do jeito que você tiver. Você vem, eu quero aceitar Jesus, você vem, tá? Quando você aceita Jesus, se o seu arrependimento for verdadeiro, vai ter conversão, as suas atitudes vão mudar, tá? Vai mudar. Então você pode vir para Jesus do jeito que você quiser, do jeito que você tiver, você vem, tá? Mas não vai ficar do mesmo jeito. Por quê? Porque tem conversão, tem arrependimento. Se a pessoa continua do mesmo jeito, o arrependimento não é verdadeiro, tá? Então para vir para Jesus, pode vir drogado, caído, machucado, vem do jeito que você quiser, tá? E para descer as águas? Não. Por quê? Qual que é a ordem? Arrependei-vos e depois sejam batizados. Eu posso batizar alguém que não se converteu? Eu posso batizar alguém que ainda está fumando? Eu posso batizar alguém que ainda está bebendo? Ai, mas eu vi um vídeo de um pastor famoso que pastor não pode negar batismo. É Bíblia. Primeiro é arrependimento, conversão. Depois vem batismo. Ah, porque tem um casalzinho lá, homem com homem, mulher com mulher, e quer descer as águas. O pastor não pode negar. Pode sim, é base bíblica. Não tem conversão, não tem batismo, tá? É base bíblica. O pastor não é obrigado a batizar pessoas que não se converteram ainda. E a pessoa chegar e exigir e falar, não, o pastor não é obrigado, o pastor é obrigado a me batizar. Não é, sinto muito, não é. Primeiro vem a conversão, o arrependimento. Depois o batismo, é o que Pedro está ensinando. Arrependei-vos, tá? E depois o que? Sejam batizados. Vamos falar um pouco sobre o batismo. Quando a gente fala sobre o batismo, existem 3 tipos de batismo: imersão, aspersão e efusão, tá? Vamos lá, um por um. Imersão, batismo por imersão, é o corpo inteiro dentro da água, né, pastor? O corpo inteiro dentro da água. Batismo por imersão, tá? Ah, não estou conseguindo gravar, não se preocupe, depois eu vou colocar lá o esboço debaixo do vídeo lá, com todas as referências, bonitinho, as palavrinhas que vocês não conseguirem memorizar, tá? Imersão é você colocar a pessoa por inteira debaixo da água, tá? Esse é o batismo por imersão. E o outro chama aspersão, tá? E o que é aspersão? Aspersão, eu pelo menos nunca vi, tá? Tem esse batismo, mas eu pelo menos nunca vi, não sei se vocês já viram. É como se você jogasse um pouquinho de água na pessoa, borrifasse.
Eu já vi isso, eu lembro jogando água benta para expulsar demônio, né? Em filmes antigos aí, pegava a aguinha assim, ó, jogava a aguinha, né? Aspergia, né? Eu nunca vi batismo assim, mas existe. Aspersão, a pessoa chega assim, você dá uma borrifadinha, você está batizado. O outro, está batizado. Esse é aspersão. E o outro, efusão. Esse talvez você foi batizado quando era criança. A efusão é um pouco de água só. É eu pegar um baldinho, uma canequinha, não sei o que os padres usam, e jogar ali sobre a sua cabeça, como se estivesse lavando o cabelo ali, ó, sabe? Esse é efusão, tá? Esses 3 tipos de batismo, gente, nós que somos cristãos, qual é o nosso batismo? Imersão, tá? Não tem borrifadorzinho, não tem canecão. Vai lá, pastor! O pastor em cima da escada com o canecão. Não tem, tá? Imersão, o corpo inteiro dentro da água, tá? Por quê? Esse é o batismo que Jesus foi batizado, que João batizava, tá? Desde a época antiga, os judeus aprenderam com Cristo, com os profetas, os apóstolos, assim, desde João Batista, tá? Que foi o maior dos profetas. Aprenderam assim, e assim eles tomaram como segmento, como doutrina da igreja, tá? Agora vamos falar sobre a imersão. Vou colocar o I aqui de imersão. Tá, agora está tendo a imersão, piscina, balde, caixa d'água, banheira, né? É tudo agora. Agora pegou um balde ali, você batiza alguém, né? Desde que deita o corpo inteiro. Beleza, imersão. Mas gente, vamos lá. Ó, eu não sou a favor de batismo em piscina. É lógico que toda regra tem a sua exceção. O Senhor nos ensinou o quê? Ir lá no rio. O Senhor batizou no Rio Jordão, ele foi no rio. O Senhor não disse, ó, vamos lá fazer numa banheira, num tanque, numa poça d'água. Não, deita ali na poça d'água ali, se o corpo está por inteiro, valeu. Não, tá? Não é assim. Por quê? Como Jesus fez, a gente tem que fazer. Então, se Jesus batizou no rio, por isso a igreja tradicional, a igreja cristã, né, várias outras igrejas aí, elas optam batizar no rio. Como de alguns anos para cá começou a ter a onda das pessoas reformadas, começou a falar um pouco mais sobre esse tipo de reforma, a reforma que teve na igreja, a reforma que teve nas leis do Senhor. Então tem igrejas que agora fazem batismo na piscina, tá? Nós, cristãos, pentecostais, é rio. Que momento a gente pode batizar na piscina, na banheira, na caixa d'água? Um momento que às vezes você está no hospital lá, o pastor foi